Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Essencial. Gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor. Películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia. Boa noite, eu sou a jornalista Leite Sortolã e está começando mais uma edição do programa Chame o Síndico no canal 20 da NET. E você também pode nos acompanhar ao vivo pelo YouTube no canal 20 Criciúma. E o programa tem o oferecimento do Comercial Uno, Essencial Administradora Condominial, Unisíndicos e Digito Sul. Lembrando que você também pode interagir com a gente pelo WhatsApp no número 999310539. E para iniciar o bate-papo dessa noite, eu trago o diretor da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, Compadec, Fred Gomes. Boa noite, Fred. É um prazer te ter aqui conosco. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem, né? E é um prazer estar aqui. Deu certo, né? Agora deu certo de ver, Agora né? deu certo. Já faz tempo que eu estou tentando essa presença ilustre aqui com a gente. Obrigado pelo ilustre, mas Defesa Civil é isso, né? Defesa Civil é muito reativa, então a gente tem que atender a todos, inclusive te atender também para estar aqui te dando essa entrevista. É uma honra, fica muito lisonjeada e é o que a gente estava conversando agora mesmo, né, Fred? A defesa tem um papel muito importante perante a sociedade. Esses momentos de chuva de verão também, acredito que é um momento que vocês não têm descanso, né? Estão sempre na ativa, sempre tendo que estar pronto para agir, interferir em algumas situações bem atípicas também, né? É isso mesmo, Letícia. A Defesa Civil de Criciúma, ela funciona 365 dias no ano, 24 horas, não para. Se você ligar no 99, o telefone sempre vai ter alguém para atender e para dar uma pronta resposta, né? O que o pessoal confunde muito, Letícia, é que todo mundo atrela a Defesa Civil sempre a alguma coisa que aconteceu, né? Uma catástrofe, um evento climático muito forte, uma situação de emergência, né? Mas a Defesa Civil, ela atua nos 3 eixos, antes, durante e depois. Então, a Defesa Civil trabalha muito mitigando riscos, a gente trabalha muito dentro da gestão de riscos, né? E também estamos prontos aí para uma demanda reativa, né? Que, na sua grande maioria, é o que acontece na Defesa Civil, que é essa coisa do ligou no 99, ligou no telefone da defesa e a gente vai dar uma pronta resposta para a população, para o município aí da cidade de Criciúma e também da região. E Fred, fala um pouquinho pra gente como é que a Defesa Civil pode atuar em um condomínio, em um apartamento? Hoje, Letícia, por coincidência, hoje a gente atuou numa ocorrência em que estava envolvida uma residência e estava envolvido também um condomínio. E qual que era o problema? Era um muro que ele estava ruindo, né? Que ele estava caindo. E aí o que a Defesa Civil foi fazer? A Defesa foi fazer essa mediação e verificar a questão do risco do muro, né? Já que era bem na extrema. E a gente tem o Código de Obras e tem o plano diretor que fala sobre como tratar nessa questão da extrema, né? Vou te dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma casa, ou tenho um prédio, tu também tem. Chego para a Letícia e falo assim, Letícia, vamos construir um muro? Se tu falar assim, vamos construir um muro, na extrema metade do muro é para mim e metade do muro é para ti. Se tu falar assim para mim, Fred, eu não quero construir um muro, tu vai bancar sozinho. Aí eu tenho que colocar da extrema para dentro do meu terreno. Então a Defesa Civil tem essa questão dessa mediação também, além de trabalhar na gestão de riscos. Dentro da Defesa Civil, eu tenho um engenheiro arquiteto que ele trabalha, que é bem conhecido, Tadeu Vassoler, e ele já trabalha na prefeitura há 37 anos. Então, para mim, é um posto de conhecimentos, é uma maravilha, porque ele consegue, além de tudo, fazer essa mediação. Inclusive, hoje aqui comigo me acompanha o Fabrício, que é meu agente de plantão hoje também, junto com a Thaís e com a Cláudia. Temos meninas lá na Defesa Civil. Então, a gente atua, além disso, nessas questões que você falou. Tem alguns outros casos também que a gente consegue atuar e já atuou muito nessa questão de prédios, condomínios, né? Ajudando os síndicos a resolver o problema. Perfeito. E Fred, tu citou a questão de prevenção, né? Que vocês também atuam na prevenção, enfim.
Vocês fazem alguma vistoria periódica em apartamentos aqui, condomínios, para checar como é que está a estrutura, se causa algum risco para os moradores? Letícia, assim, a gente poderia fazer, né, mas como a demanda da Defesa Civil de Criciúma ela é muito alta, a gente todo dia tem chamado. E aí tem dia, claro, que tem um chamado, mas tem dia que tem 15, 20 chamados. E nessa questão, principalmente de prédios e condomínios, esses dias eu recebi um que foi bem interessante. Perto do campo do Criciúma, como referência, uma pessoa ligou para a Central 99 e falou assim, não, eu estou passando aqui por debaixo da marquise e eu estou vendo que está caindo a marquise. Aí eu digo, pô, está caindo a marquise, é grave, né? Pô, está passando por baixo, cai a marquise. E aí eu falei com o nosso engenheiro arquiteto, Tadeu, vamos lá verificar essa questão da marquise. Chegamos lá, o Tadeu olhou, marquise, estava desplacando um pouquinho do cimento, né? Um pouquinho do material que envolve a estrutura. Não estava caindo, mas estava desplacando um pouquinho. Uma patologia ali na construção, no erro de construção. O Tadeu chamou o síndico, explicou para ele, ó, tu faz isso, isso, isso. E o síndico acatou, anotou, a Defesa Civil deixou para ele a recomendação, ele fez, chamou a Defesa Civil de novo para ver o resultado, demos abaixo ao nosso sistema, isso tudo registrado com foto antes, durante e depois. Então a Defesa Civil ela consegue, como eu te disse antes, fazer essa mediação e ajudar na questão da manutenção. Fora essa coisa da marquise, que eu te falei do desplacamento da marquise, de material da marquise, a gente teve um semi-desmoronamento de uma casinha de gás de um prédio esses dias também, que não condenamos ao local do gás, mas deu para fazer uma reforma também pela uma avaliação da Defesa Civil. Esses dias também uma pessoa entrou em contato conosco, ali no Pio Correia, que ela falou que o pilar do prédio estava rachando. Eu falei, pô, pilar do prédio rachando perigoso. É perigoso, né? Bora lá, Tadeu, vamos lá avaliar o negócio. Não, era uma patologia também só no cimento, que dá uma trabalhada, né? Nada de preocupante. Então a gente consegue passar essas orientações e deixar o povo mais tranquilo. E se, num caso contrário, fazer a interdição, que é o pior cenário, né? Que é o quê? Fazer a interdição do local, fazer a interdição do imóvel e retirar as pessoas dali de dentro para que não tenha nenhum tipo de risco, nenhum problema para a população, né? Saberia me dizer se aqui já teve algum caso assim de interdição? De residências, me vem à cabeça algumas. De residência, sim. Agora, num todo, um prédio ou um condomínio, não estou lembrado de nenhum ponto, não. Que é algo positivo, né? Espero que realmente nunca tenha acontecido. Que continue assim. Que continue assim. E Fred, mas o que poderia possibilitar numa interdição de um condomínio ou de um prédio? Uma situação que tu consiga descrever que poderia resultar nisso? Letícia, fácil. A gente recebe muita denúncia na Defesa Civil de construção irregular, né? Então, uma construção irregular. E aí, quando eu digo uma construção irregular, não só pelo fato de não ter as licenças e não ter os trâmites legais, né? A construção irregular no que diz respeito à construção em si mesmo, que é tu levantar ali, botar o cimento, levantar o tijolo e tocar para frente, né? Um pilar errado, uma fundação errada. Já aconteceu de o pessoal ligar para a gente e falar assim, olha, a gente achou uma galeria de mina aqui numa fundação que foi feita para fazer uma residência, um prédio. E aí, nesse caso, a gente entra nessa gestão de riscos, com uma área de riscos e vê o que tem embaixo, para ver se dá para construir mesmo assim, que tipo de pilar, que tipo de viga que vai ser utilizado para essa fundação. E, como eu falei, essa questão de a gente ter um engenheiro, arquiteto dentro da nossa Defesa Civil, ela é muito importante e também somos privilegiados, porque a estrutura que a gente tem hoje nos possibilita conduzir a situação da melhor forma possível, né? Por quê? Só de prefeitura, o Tadeu, que eu costumo falar muito, ele é meu braço direito, assim, nessa questão relacionada a obras, ele tem 37 anos de prefeitura. É tempo. É bastante tempo. Já é um monumento de lá. Exatamente. Não, e a hora que eu falei, o Tadeu vem para a Defesa Civil, mas vem agora para a Defesa Civil. Então, várias pessoas, e a gente consegue fazer essa análise, como tu falou, se tiver que interditar, a gente já interdita de primeira, se precisar de uma análise mais profunda, também a gente consegue fazer, porque temos um povo técnico ali capacitado para isso, né? Digamos que um prédio ele passe por seja interditado. Como é que funcionaria o procedimento após isso? A construtora teria que consertar o erro, depois teria que passar por mais algum procedimento? Como é que funciona esse processo?
Depende, Letícia, assim, se é um prédio que foi construído recente, ele está na garantia, sim, com certeza, a construtora, né, ou quem construiu tem total responsabilidade sobre o bem, né? Se é um prédio que saiu da garantia, a responsabilidade é do condomínio, é do síndico fazer essa ponte e fazer esse intermédio com as pessoas que moram lá. É claro que quando eu te digo fazer essa ponte, desde que seja possível regularizar, como tu falou, interditou. Tem que ver se é possível voltar à normalidade para o pessoal morar, né? Isso sendo possível, a gente consegue fazer essa análise, fazer esse estudo e encaminhar para a melhor solução, né? Independente daí se garantia ou se não garantia. Num primeiro momento se faz o quê? Tira todo mundo, garante a vida, né? O cara vai falar assim, mas o bem se reconstrói. Por mais que a gente saiba que não é uma coisa, de repente, que vai em conta, a gente sabe que dói no bolso, mas a vida é em primeiro lugar, né? Com certeza. Então a gente consegue tirar as pessoas e aí depois tirar todo mundo devagar, calmamente, analisar cada situação e passar um resultado para a gente chegar no melhor para a população, no melhor para os donos dos imóveis, né? Em momentos como esse, a gente vê como um síndico ele tem uma responsabilidade grande, né? É total, é porque tu imagina assim, eu vou trabalhar com poucas pessoas, que geralmente no condomínio tem muito mais, né? Vamos colocar que tu trabalhe com 30 pessoas dentro de um condomínio. Tu imagina 30 pessoas falando ao mesmo tempo e dando opinião ao mesmo tempo, porque em 5 minutos todo mundo vira especialista, né? Todo mundo vai saber alguma coisa. E nessa hora é muito interessante tu ter uma ponte, uma interlocução para que fale para todos. Então o síndico é uma pessoa muito bem indicada, tem que ser uma pessoa responsável e principalmente que tenha comunicação com os outros moradores para chegar de fácil acesso, né? Porque quando o pessoal me vem à cabeça assim já, que quando tu fala em síndico, não é só para atender um barulho de uma festa que o cara está fazendo lá no prédio dele. Não. O síndico tem várias atribuições e uma delas é cuidar da manutenção, é resguardar todos os moradores aí do condomínio do prédio, né? E qual a orientação que vocês dão, caso uma pessoa ela perceba alguma coisa irregular, a orientação que vocês dão é já entrar direto em contato com vocês, é mais orientado que passe para o síndico antes, para que converse com vocês? Como é que vocês acham ideal fazer essa ponte? Letícia, então assim, essa questão é muito assim, tu tá passando de repente lá na garagem do teu prédio, né? E tu tá vendo uma coisa muito absurda que tu não vai conseguir falar com o teu síndico, 199, Defesa Civil, porque daí quanto mais rápido a gente conseguir dar essa pronta resposta, mais fácil vai ser o entendimento do que está acontecendo, né? Não, mas eu vi ali um desplacamento, eu vi um rachado, caiu um pedacinho do pilar, um pedacinho da parede. Eu consigo falar com o síndico, para o síndico estar vendo a possibilidade de repente acionar a Defesa Civil, acionar o bombeiro, acionar quem quer que seja, né? Então vai muito do feeling ali, muito da hora de tu sentir o que está acontecendo e o que tu está vendo, né? A gente é muito visual, né? Quando eu digo a gente, as pessoas, né? A gente é muito visual, então tu vai olhar para o negócio e já falar assim, o negócio não está bom? Tá mais ou menos, eu acho que dá para dar uma esperadinha. Agora, sempre, na dúvida, não consigo ter essa avaliação, essa autoavaliação, liga para a Defesa Civil, liga para o Corpo de Bombeiros, que eu tenho certeza que todas as duas instituições vão estar prontas para fazer esse atendimento e dar a melhor orientação. Quais são os outros canais de atendimento, além do 199, que o popular pode estar entrando em contato com vocês? Então, o telefone padrão, né, 199 da Defesa Civil. A gente tem um telefone que é também o telefone fixo da Defesa Civil, caso o 199 não dê. Às vezes tem algum problema de operadora, né, então esse tridígito que é o 199 não funciona. Então tem o 3437-5342 e a gente tem uma ferramenta, Letícia, que é muito interessante, que é conhecida por todo mundo, que é o WhatsApp. Então a pessoa pode estar passando lá na hora, bate a foto, manda a localização, já descreve no áudio ali, já descreve no vídeo o que está acontecendo. E a Defesa Civil já consegue abrir o chamado e se encaminhar para a ocorrência. O WhatsApp da Defesa Civil é o 99162-9006. E pode entrar também em contato 24 horas, sempre tem gente para dar uma resposta ali, um pronto atendimento. O WhatsApp também é interessante, que a pessoa já consegue mandar uma imagem, um vídeo, você já consegue mediar o tamanho do risco, né? Já consegue tranquilizar, de repente, né? Que é aquela coisa assim, de tu tá vendo uma coisa, tô muito nervoso, vai cair, a gente olha assim, não, realmente, tem que se afastar, não, calma, que a gente está chegando,
a gente consegue... A intenção da Defesa Civil, Letícia, e eu tenho certeza de todos os órgãos que trabalham com pessoas, é fazer o quê? Não dá para te colocar mais mais lenha na fogueira, né? Eu acho que nessa hora, quanto mais tu tranquilizar, o teu resultado futuro vai ser melhor também. Porque se tu imagina todo mundo nervoso, o resultado não vai ser bom. Agora, tu ter pessoas que conseguem tranquilizar, que conseguem dar uma resposta, que conseguem encaminhar, e aí o papel do síndico é fundamental, é muito melhor, né? Então, todos os atores, todos os envolvidos, eles são responsáveis pelo que pode acontecer numa situação dessa, né? E quais dicas vocês dariam para que uma construtora consiga fazer uma edificação sem que apresente riscos lá na frente? Quais são os passos ideais para isso, Fred? Letícia, é como eu te falei ali atrás, né? A partir da hora que tu começa do começo e começa certo, não tem como dar errado. Ah, mas qual que é o começo? Pô, protocolar lá na prefeitura, protocolar uma licença, encaminhar os projetos, a prefeitura analisa, tem os engenheiros que vão estar lá para ajudar, tem os arquitetos que vão estar lá, os próprios arquitetos e engenheiros da obra que vai acontecer, né? Então, esse encaminhamento, ele é fundamental no começo do processo, né? Para que o quê? Para que o meio e o fim, eles sejam positivos, para que não tenha nenhum problema, né? E essa fiscalização, porque a partir da hora que tu faz isso, tu tem uma fiscalização que ela é constante, pela própria empresa e pela própria prefeitura, porque tu tem o antes, tu tem o durante e tu tem o depois. E a gente espera que esse depois, esse resultado final, ele seja bom para todo mundo, né? E principalmente para quem vai estar morando no empreendimento e também para a pessoa que vai estar controlando isso, que no nosso caso aqui é o síndico. Sim. E caso aconteça algum problema lá na frente, é passível de advertência isso? Sim, passível de advertência, de interdição, como a gente já falou aqui. A Defesa Civil, ela está ligada ao gabinete do prefeito. E o prefeito, Clécio Salvara, sempre fala para a gente tem que atender a todo mundo, né? Independente de qualquer coisa, atende a todo mundo. Então, como a gente está ligado, a Defesa Civil está ligado ao gabinete do prefeito, a gente tem acesso a todas as secretarias. Então, a gente consegue ir lá, enxergar um problema. Isso aqui é responsabilidade do Departamento de Fiscalização Urbana, encaminha. Ah, isso aqui é de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, encaminha. Então, a gente tem esse poder de estar encaminhando e de estar cobrando uma resposta. E aí, claro, depende muito do nível do que a gente vai estar cobrando. Ah, é uma coisa que pode esperar um pouquinho mais a resposta. Então, a gente dá um prazo maior. Pô, é urgente, é uma coisa emergencial, que a gente tem que atuar, que tem que estar em cima. A gente encaminha com um prazo de resposta mais curto, né? Perfeito. Então, poderia reforçar novamente para a gente os canais, Fred, de como as pessoas podem entrar em contato com vocês? Claro. E também tem as nossas redes sociais, né? Perfeito. A rede social da Defesa Civil, ela é muito atuante, ela é muito vista. A gente tem o Facebook e o Instagram, que é a Defesa Civil Criciúma, e o telefone padrão da Defesa Civil, que é 199-3437-5342 e o 99162-9006, que é o WhatsApp, que é uma ferramenta que veio para facilitar e muito o nosso atendimento. Como você bem falou, Letícia, a pessoa já manda direto o que está acontecendo, tu já consegue, de repente, tranquilizar a pessoa ou já encaminhar um pronto atendimento de forma mais rápida, né? Sim, você disse que tem esse atendimento diretamente pelo WhatsApp, né? O Instagram e o Facebook é mais para as pessoas acompanharem as informações dia a dia, ou vocês também prestam esse atendimento por essas redes sociais? Também, Letícia, a gente recebe bastante também demanda pelas redes sociais, bastante ocorrências, né? Principalmente no direct, principalmente nos comentários até não é muito, mas direct e Messenger a gente recebe. Mas é claro que a prioridade é aquilo que a gente tem na mão a todo momento, que é o quê? Que é os telefones padrões ali, que fica na base, né? E o nosso tablet, que é esse telefone que tem o WhatsApp, que é um tablet que ali a gente recebe tudo e, inclusive, vai com ele para campo. Então, assim, não está na Defesa Civil lá na sede, está em campo com os meus agentes. Então, os agentes, eles sempre estão olhando, é a ferramenta de comunicação oficial. Mas também, nas redes sociais, a gente está sempre olhando, está sempre dando uma espiadinha ali para estar atendendo todo mundo e da melhor forma possível. Fred, já te conheço há algum tempo e vejo o trabalho incrível que tu vem fazendo aí na diretoria, né, da Defesa.
E faz o quê? Quase um ano já? Já Comecei fez um em ano? janeiro de 2021. E eu queria que tu compartilhasse pra gente, assim, a situação mais inusitada que tu já passou nesse quase um ano aí na frente da diretoria. Letícia, eu posso te dizer que assim, a Defesa Civil de Criciúma ela sempre foi referência, né? Aqui para a REC, ela sempre foi uma instituição muito bem vista. Eu fico muito feliz que aonde a gente vai, eu tenho esse feedback, pô, Fred, como a gente abriu o serviço, como melhorou bastante, como a gente segue numa linha muito boa. Eu sou muito grato aos meus agentes, porque sozinho eu não faço nada, né? Então, as pessoas que trabalham comigo ali todo dia, 24 horas, é também quem toca a Defesa Civil. Então, eu tenho 4 plantões e os 4 estão de parabéns. E a mais inusitada aconteceu agora há pouco, foi uma das mais, né? Que todo dia é uma coisa diferente. Assim, até o pessoal fala assim, pô, Fred, mas tá coração gelado. Eu digo, não, tem casos que tem que estar, né? Mas eu até fiquei um pouco assim triste com a situação e foi um dia que eu fui dormir assim mais chateado, que foi esse caso que aconteceu há pouco do acumulador, que a gente atuou, que a gente encabeçou esse processo junto com a vigilância sanitária, em que nesse caso, só para ter uma base de lixo, foram 16 caminhões de 14 toneladas. 14 toneladas, eu digo, o que ele comporta, não quer dizer que foi 14, porque às vezes tinha material que era mais compacto e o material, às vezes, que ele expandia mais, né? Tipo assim, várias garrafas de PET, ele não tem o mesmo peso que, de repente, lá um caminhão de brita, né? Então, mais 16 caminhões de lixo, de recicláveis, que foram retirados da casa e foram encaminhados. E isso foi uma situação que me deixou bastante pensativo, porque a cabeça humana, o pensamento, ele pode ser muito bom, ele pode ser muito ruim, né? Geralmente, a intenção é sempre que nos leve para coisas boas. E nesse caso, eu vi que a mente humana ela pode ficar muito embaraçada, ela pode ficar muito embaçada. Foi uma situação bem difícil até para a gente poder interditar a pessoa que estava lá, um senhor de 73 anos, e poder entrar na casa dele e ver que uma casa de 80 metros quadrados, que não é pequena, uma casa boa, ele vivia em menos de 1 metro quadrado. Ele dormia sentado na porta da entrada, na entrada da porta. A porta não abria na totalidade, porque batia no lixo, e aonde ele sentava, que ele dormia com o lixo todo ao redor dele. Então, foi uma das cenas mais impactantes que eu vi aí na Defesa Civil, por conta dessa questão, pô, onde que o ser humano ele chega, né? Então, foi uma das situações assim, mais atípicas e mais tristes que eu já vi. É algo que a gente jamais consegue imaginar que vai ver um dia, né? Que vai ver um dia o pessoal falou assim para mim, pô, eu pensei que só existia isso na TV, no Discovery Channel. Eu digo, não, às vezes está mais perto da gente, e aí aquela coisa de tu passar toda a vida e não perceber, tu passar toda a vida e não perceber. Então, a população nos ajuda muito, Letícia. Eu gosto muito de dizer que a Defesa Civil é muito privilegiada, porque aonde a gente vai, seja no momento de emergência, no momento de ocorrência, ou no momento para fazer o bem, que é lá levar uma cesta básica, um exemplo, a gente é muito bem recebido em todos os casos, porque toda vida que a Defesa Civil chega, ela vai fazer o bem, ela vai trazer um resultado positivo, eu tenho certeza, para o cidadão criciumense aí, para o cidadão da nossa região aqui. Perfeito, Fred. Quero te parabenizar mais uma vez pelo trabalho incrível que vem fazendo aí na defesa e agradecer também por ter vindo aqui, né? Por esse encontro ter dado certo finalmente. Foi muito bom ter compartilhado conhecimento com a gente, tá? Muito obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Letícia, estamos à disposição sempre que precisar. A Defesa Civil é um livro aberto. Sempre que precisar de alguma informação e tiver ao nosso alcance, a gente vai estar aqui para passar. Eu deixo aqui meu abraço a todos do programa Chame o Síndico e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui. E o programa Chame o Síndico vai para um breve intervalo e dentro de alguns minutos nós já voltamos. Não sai daí. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente.
Programa Chame o Síndico. E nós voltamos do nosso primeiro intervalo do programa Chame o Síndico e agora nós contamos com a presença da advogada Francine. Boa noite, Fran. Boa tudo noite. bem? Tudo bem? Um prazer te ter aqui conosco. O prazer é meu. E hoje a pauta que a gente traz é sobre o seguro condominial. Fran, queria que tu iniciasse falando um pouquinho, explicando para os nossos telespectadores o que é o seguro condominial. Então, Letícia, o seguro condominial é um seguro obrigatório em determinados riscos, certo? É obrigatório por lei, então nenhum condomínio pode existir sem que exista um seguro para proteger de alguns acidentes, de algumas situações necessárias, que são acidentes aéreos, incêndio, enfim, são um tópico ali que a lei determina que são 5 riscos que são obrigatórios ter seguro. O normal, quando um condomínio contrata um seguro, esse seguro obrigatório, é que ir além desses riscos obrigatórios e abrir um pouco mais a cobertura para uns riscos que são muito convenientes, por exemplo, no caso de responsabilidade civil. Porque vamos supor, um caso clássico que a gente estuda no direito, né? Um vaso cai da janela e bate em cima de um carro, né? Quebra o carro todo, vamos supor. Ou o vidro, responsabilidade civil do condomínio ou da unidade. Mas se for numa área comum, a responsabilidade é do condomínio. Então é um risco adjacente que é muito contratado. E vários outros, queima de rede de energia elétrica, responsabilidade civil do síndico, porque se o síndico deixar alguma coisa em aberto, se deixar levar ou cometer algum erro, existe o seguro que vai dar cobertura para o prejuízo que esse síndico causou, certo? O que a gente tem visto atualmente? Primeiro, o contrato entre um condomínio e uma seguradora de condomínio, ele é um contrato que é veiculado pelo Código de Defesa do Consumidor,
Porque tem a seguradora, que é a fornecedora do serviço, e tem o condomínio, que é a pessoa que contrata, né? A pessoa jurídica que contrata o serviço, certo? Nesses contratos, assim como em todos os outros contratos, se presume a boa-fé objetiva, que significa o quê? Que se eu estou contratando, eu síndico do condomínio, ou síndico profissional, ou administrador do condomínio, estou contratando um seguro, e esse seguro te estabelece garantias sobre determinados riscos, a boa-fé está garantida dos dois lados, porque há uma contraprestação, que é o pagamento do seguro para a seguradora, e, em contrapartida, a abordagem em caso de algum tipo de sinistro, nesse caso, com relação ao condomínio. O que está acontecendo? Que tem acontecido com um pouco mais de frequência que eu tenho visto no escritório. As seguradoras, acontece o risco, certo? Acontece o sinistro. As seguradoras, o pessoal aciona, né, o síndico profissional, o administrador de condomínios, aciona, e a seguradora simplesmente se recusa. Traz uma justificativa por escrito, dizendo, esse sinistro só entra naquela cláusula item adicional que não foi contratada pelo condomínio. Só o que acontece? A maioria, né, às vezes acontece muito de o sinistro ser relativamente baixo, né? Mas o que acontece? O sinistro que foi ocorrido, que ocorreu, ele está protegido pela apólice do seguro, e ainda assim a seguradora se recusa a indenizar, certo? E tem um trâmite e a recusa da seguradora, e não é uma, eu posso falar aqui não é uma seguradora, isso está acontecendo com várias. E o que acontece? A gente é obrigado a ajuizar uma ação para que essa seguradora indenize esse condomínio. Porque o que acontece? Dentro a lei diz, tá? Que tudo que é risco assumido ou que é risco protegido para o condomínio, e tanto o valor da apólice, ela tem que estar dentro da apólice de seguro, o valor do prêmio, no caso, né? O valor que vai ser pago para a seguradora para proteger o condomínio. Tem que estar tudo dentro da apólice, isso está na lei. O que está acontecendo com frequência? Eles fazem a apólice bonitinho, colocam os riscos lá, a responsabilidade civil, que é o mais está mais ocorrendo. Responsabilidade civil, furto, roubo, não sei, coisas do condomínio, responsabilidade civil do síndico. E daí eles entregam, né, tecnicamente, dentro da apólice, eles estão dizendo assim, nós estamos entregando um manual, que daí você tem que ler esse manual para ver se o seguro está... E não é bem assim, porque se os riscos e a abordagem, e o que vai ser pago, o que vai ser coberto, tem que estar na apólice, não pode estar em manual, como eu já vi em algumas apólices de seguro. Você vai ter que ler o manual para saber o que está acontecendo, o que está excluído desse risco aqui que você está comprando. E também em sites, para você saber o que são riscos excluídos, você vai ter que acessar o site tal. Então não está na apólice. E isso se trata... Aí tu vai... Ok, vamos ver o manual. Aí tu vai no manual, vamos pegar ali o tópico exclusivo de responsabilidade civil, que às vezes o condomínio acontece o esgoto sobe, atinge as unidades autônomas, e daí a responsabilidade é do condomínio, porque foi ele que causou, né? E daí o que acontece? No pedido de responsabilidade civil, tem lá 250 mil de cobertura. O prejuízo foi 80. Mas nós não vamos cobrir porque no manual tem os itens excluídos. No último manual que eu li, a responsabilidade civil excluía 20 tópicos diferentes. Isso, no direito, é chamado de cláusulas leoninas, que significa o quê? Que não adianta você usar um contrato, né, entre condômino e seguradora, que é um contrato presumidamente de boa-fé,
e depois lá colocar um monte de cláusula que não está naquele contrato, que não foi mostrado ao consumidor, dizendo que ele não tem direito necessariamente. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem muita coisa acontecendo, muito condomínio tendo recusa de pagamento de sinistros, de vários motivos diferentes, e dando as mais diversas desculpas, assim. Então, é muito importante, porque o que acontece? Se 10 condomínios, se um reclamar e 9 não, eles estão ganhando já com os 9 que não reclamaram. Então, a gente tem que... A ideia, né, expandir essa ideia de que existe uma relação de consumo, de que as seguradoras, às vezes, elas pecam nesse sentido, e que tem que se ajuizar uma ação em caso de negativa, mesmo sendo um valor pequeno, para coibir essa atitude, entendeu? Porque senão vai continuar acontecendo. Ah, foi R$1.000 de prejuízo. Ah, não vale a pena contratar o advogado. Ah, ok, vai lá, o colega vai fazer seu valor, enfim. Mas é uma forma de coibir. É uma forma de, olha, a próxima vez vocês vão ter que pensar 2 vezes antes da recusa, porque a partir do momento que o condomínio contrata um advogado, a seguradora também tem que se posicionar, certo? Então, basicamente, é isso. Deixa eu ver, é isso. Ô Fran, então isso significa que existem tipos de coberturas diferentes de seguro, é isso? Sim, porque assim, ó, na lei diz o seguinte, tem os riscos obrigatórios, tá? Que o condomínio precisa ter aquele que é tipo aquele de que tá proteção. na lei, eu citei alguns ali, o risco de incêndio, risco de queda de aeronave, risco de alagamento, risco que são os obrigatórios. Até por conta da entrevista anterior, que a própria Defesa Civil vai ter que se manifestar nesse caso, né? Porque são casos extremos, assim. E os riscos adicionais, que a grande esmagadora maioria dos condomínios contratam. Que daí é optativo, assim. São optativos. E daí, cada um desses riscos tem um precinho e vai incrementando o valor do prêmio, né? Que é o valor que o condomínio vai pagar para a seguradora. Mas o condomínio faz isso para quando acontecer, a gente não se incomoda. E o que está acontecendo? O pessoal paga os riscos adicionais e ainda assim acaba se incomodando com a negativa da seguradora do pagamento do sinistro. E como é que vocês intervêm nesse sentido? Inicialmente, o síndico profissional ou as administradoras de condomínio, elas mandam uma carta oficial, né, informando sinistro, dizendo os valores que foram do prejuízo causado, ou relatando o que aconteceu. Boletim de ocorrência pode acontecer também. Enfim, várias coisas podem acontecer num sinistro de um condomínio, de um seguro de condomínio, né? E daí a seguradora, ela manda uma resposta. Às vezes ela indeniza, ok. Às vezes ela indeniza parcialmente, dizendo que isso aqui realmente está na apólice, mas isso aqui eu não conto como segurado. E às vezes ela diz, eu não vou indenizar porque isso aí não é responsabilidade minha. Porque está aqui lá no manual, que não está na apólice, tem um item excluindo essa cobertura. Isso não pode acontecer, entendeu? E daí quando começa esse entrave entre o síndico, que o síndico começa a se incomodar com a seguradora, aí é que entra o judiciário para ajudar para que o direito do consumidor, que no caso é o condomínio, seja devidamente aplicado. Então, saberia dizer como que o condomínio ele pode identificar que está contratando uma seguradora de bons princípios, que não vão dar problemas lá na frente? Tem como ele ter uma certa noção disso na hora da contratação já? Então, das seguradoras que eu vi, nenhuma delas tem uma completa... até porque se teve alguma seguradora que foi lá e indenizou completamente, eu acho que não chegaria a mim, né? Como advogada, mas não tem. Pelo que eu vi, tu contrata, tu tem que se apegar à apólice. O que está na apólice é o que conta. Se ficar, mesmo, tu pode até assinar o contrato, não tem problema, mas ficar relacionando a manual, isso aí já entendeu? E não é como eu falei, não é uma seguradora, são várias. Então fica difícil porque
a seguradora que faz seguro para condomínio não são muitas. A gente não tem muita opção como seguros para automóvel, seguros... Então as pessoas acabam tendo que ir no que tem, né? Exatamente, que são seguradoras que também fazem seguros de outras coisas, mas são poucas as que fazem de condomínio. Porque daí são especializadas, enfim, tem um setor específico, né? Ô Fran, e o pagamento dessas seguradoras, ele vem junto na taxa do condomínio para o morador? Como é que funciona? O pagamento do prêmio? Isso. Sim, é dividido. Porque assim, ó, vem um contrato, né, a apólice. Na apólice ele vai dizer quando foi contratado, quando passa a fazer a validade do seguro. É a mesma coisa com um seguro de automóvel, por exemplo, né, que eu falei, ou seguro de vida. E daí tu tem as parcelas ali com data de vencimento e tem aquela cláusula que eu falei da boa-fé. Se eu deixo de pagar uma das parcelas, pode acontecer que dentro daquele lapso de tempo em que a parcela ficou em aberto, aconteça um sinistro e eu não tenho daí direito. O seguro não vai cobrir. A mesma coisa com um carro, né? Então, assim, a partir do momento que passa a valer, tudo que está determinado ali dentro é pago mensalmente, normalmente parcelado, porque esses seguros são relativamente baratos, tendo em vista a amplitude dos condomínios hoje, né? Porque são grandes, cada vez maiores. Mas é dividido, aí depende de cada regimento interno, de cada administração. Pode ser utilizado fundo de reserva, ou pode ser feito uma divisão mensal, e daí vai na fatura de condomínio de cada condomínio, fracionado ali, né? Mas as parcelas são menores, para ter uma ideia, né? De um seguro, de um prêmio de um seguro de condomínio, costuma, dependendo, né? Costuma ser em média o preço de um seguro de carro. Se tu pegar um seguro de carro com um seguro total, enfim, então é relativamente barato e sai tranquilo da conta do condômino. Porque é uma garantia que a gente, né, que o condômino tem, eu como condômina também tenho. Então, assim, existe daí questão do condomínio decidir como é que vai ser o pagamento. Vemos como algo essencial, né? Assim como precisa ter um carro, né? Mas a diferença é como eu falei, no condomínio é obrigatório. Eu não preciso no carro fazer seguro do meu carro, né? Exatamente. Mas a gente faz porque é questão de segurança, enfim. Mas no condomínio tem que ser obrigatório, justamente porque, por exemplo, já aconteceu de eu pegar uma indenização de um curto-circuito de um condomínio de 166 unidades. Era um condomínio meio resort, assim. E eles terem tido 130 mil de prejuízo, a seguradora pagou 50 e os outros 80 e poucos mil, eles falaram, não, a gente não vai indenizar porque isso está numa cláusula excludente. E daí a gente ingressou com ação judicial e eles foram lá e fizeram um acordo. Não, a gente vai pagar, ok. Então, assim, às vezes ajuizar para, tipo, olha, pensa bem 2 vezes a próxima vez que uma seguradora for fazer isso, às vezes é vantagem. E aí a gente também vê o quanto o trabalho de vocês é importante, né, Fran? Exatamente, porque assim, ó, uma apólice, ela pode ter, né, que é um contrato, ela pode ter 12 páginas até uma que eu peguei hoje de 70. Então, às vezes, uma análise prévia do advogado é uma consultoria preventiva de um advogado especialista, é uma consulta preventiva para tu ter pelo menos a sensação de que no futuro tu não vai te incomodar. Né? Porque hoje, para a advocacia, agora saindo um pouquinho da questão do condomínio, mas acontece muito no condomínio também, a advocacia hoje, ela é para resolver um problema que já foi criado, certo? E o ideal seria que a advocacia hoje fosse de forma preventiva, que a pessoa que vai fazer um contrato, que vai comprar um imóvel, qualquer tipo de coisa, não, vou passar para o meu advogado dar uma olhadinha nesse contrato para ver se está tudo certo, entendeu? E isso em todas as áreas, daí já dá para uma amplitude. Mas eu sempre falo assim, as pessoas não têm muita noção de que o condomínio, seja de qualquer tipo de contratação, ele é consumidor, e às vezes a gente não entende isso por causa do tamanho, né? Então se aplica o direito do consumidor em edifícios, em prestação de serviço do condomínio,
em qualquer coisa, e daí a gente não tem noção, e às vezes o condomínio ou o apartamento, a minha unidade, meu patrimônio, meu imóvel é o maior bem que eu tenho. E a gente não liga uma coisa com a outra, a gente acha que aplica o direito do consumidor no mercado comprando micro-ondas. Não, a gente tem ali uma relação de consumo do condomínio, do prédio, da edificação, como tinha sido falado na outra entrevista, tão importante quanto, mais importante até, né? Fran, parabéns pelo teu trabalho, obrigada pela tua participação, por ter compartilhado teu conhecimento com a gente sobre o seguro condominial. Obrigada, eu que agradeço. E espero que a gente possa te ter aqui mais vezes, tá? Com certeza, agradeço a todo mundo que ouviu e nos ouviu essa noite. E desejo aqui uma boa semana para todos e agradeço pelo convite. E o programa Chame o Síndico vai para mais um breve intervalo e nós já voltamos falando sobre a diferença entre o síndico profissional e o síndico orgânico. Não saia daí. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente. Programa Chame o Síndico. E nós voltamos do último intervalo do programa Chame o Síndico e agora eu tenho aqui comigo a presença da síndica profissional Kátia Cristina Hebert. Boa noite, Kátia. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. Muito obrigada pela tua presença. E eu já dei um spoiler antes de entrarmos no intervalo falando sobre o que a gente trataria.
E eu queria que tu começasse explicando pra gente, Kátia, qual é a diferença de um síndico profissional para um síndico orgânico? Tá. A diferença, né, de um síndico profissional para um síndico orgânico, assim, que um síndico profissional, como diz o nome, ele é bem profissional. Nós realmente temos a responsabilidade civil, né, até nos outros blocos a gente estava ouvindo ali a defesa civil e a própria Francine advogada, do nosso papel. Nós temos que ter toda a vida cuidando da manutenção. E a diferença, às vezes, do morador é que o morador, o orgânico, ele pensa único e exclusivamente no seu bolso, né, no dinheiro, quanto eu vou pagar. E nós, como profissional, não. A gente pensa, sim, né, no bolso do morador, mas a gente pensa também, principalmente na questão da responsabilidade. A gente tem muita responsabilidade. Com qualquer coisa que acontece, a responsabilidade é com a gente. Então, no caso, o síndico orgânico, ele é quando ele já é um morador do prédio e aí ele pode se tornar um síndico. Vocês vão para atuar, é isso? Apenas Isso, para atuar? Nós somos prestadores de serviços, somos pessoas contratadas, né? Quando uma construtora entrega um condomínio lá na sua convenção, que é um documento legal, ele coloca que o síndico do condomínio ele pode ser um morador ou uma pessoa contratada, né? E aí quando num condomínio ninguém quer mais ser morador, né? Ou em função de não ter mais outras situações, como seu vizinho, eles optam por a contratação de um profissional. Aí nós entramos em campo, somos contratados. E como se tornar um síndico profissional, Kátia? Bom, eu, no caso, eu fiz um curso, né? A gente faz um curso aí, de onde a gente tem várias aulas, né? Desde direito até outras situações de manutenção. Tem várias empresas no país que prestam esse tipo de curso. Mas antes disso, eu estudei o mercado aqui em Criciúma para ver se tinha campo, se tinha área, qual era, né, o nível de conhecimento das pessoas e de interesse, assim. Aí eu fiz o curso e depois aí lancei no mercado. Fui de porta em porta, entreguei cartão, enfim. E falando sobre essa pesquisa que tu fez, como é que é o campo aqui, Kátia? Ele é amplo? Ele é bem bom, ele é bem amplo e a tendência, quando eu comecei isso há 5 anos atrás, era bem menor, né? Hoje ele está muito maior, tanto que hoje a gente tem mais profissionais de síndico profissional, né? E cada vez a tendência vai ter mais, assim, tem bastante campo, é um campo bem grande, porque ninguém mais morador quer ser, porque todo mundo tem a sua vida pessoal e a sua vida, né, profissional, além de ser síndico. Então é bom contratar, porque nós estamos diariamente lá no condomínio, né? E vocês são exclusivamente para aquilo, né? Porque daí, Somos exclusivamente às vezes, o pra morador acaba meio que deixando de mão, porque já tem tanta coisa para dar conta, por mais que receba para isso, mas vê como uma obrigação, digamos assim, né? Não, mas tem muito morador que realmente cuida, né, do condomínio, assim. Agora tem uns que vão pegando porque ninguém mais quer e vão ficando. Aí chega uma hora que não aguenta mais, né? Então, Às vezes também acúmulo de funções e tudo isso. mais. E, Kátia, agora falando de uma forma geral, quais conhecimentos básicos que um síndico, tanto o orgânico quanto o profissional, precisa ter para fazer uma boa gestão de um condomínio? manutenção de direito, né? Quando ela estava falando de seguro de direito, de manutenção, de funcionário, cara, e principalmente paciência. Paciência, Muita acredito paciência. que é muito jogo de cintura, como conversar com as pessoas, porque às vezes né, não é nada, mas torna um vendaval. Então tem que ter muito, assim, muito jogo de cintura, muito bom senso. E tem alguma situação assim que tu te lembra que já te tirou muito do sério? Já, tem várias. Acredito que várias, mas tem alguma assim que te marcou? Uma situação que tu não esperava, que foi Na muito verdade, atípica? assim, ó, o que mais não me deixa triste, assim, sabe? Mas como pessoa, nós também somos, além de sermos síndico profissionais, somos seres humanos, né? Cara, o que me deixa mais triste foi assim, ó, durante a pandemia, ver que um casal acabou de ganhar neném e sentou, assim, no hall de entrada do condomínio e pegou Cara, isso depois eu fui verificar, como eu verifico as câmeras do condomínio todos os dias, né? Eu fui verificar e encontrei isso, assim. E o pai da criança, tudo bem, era adolescente, jovem, né? Pegou um aromatizador e começou a passar na criança, assim, recém-nascida. Cara, isso me chocou de Meu uma maneira. Deus! Porque se eu tivesse lá na hora, eu disse, cara, como é que tá se fazendo isso com uma criança? Né? Não se faz nem com isso com um ser humano, assim.
ou muito menos com uma criança. Então, a gente que é síndico profissional vê muito isso, assim. Ou então, às vezes, poxa, o morador jogou a xepa de cigarro pela janela. Ou passou com o lixo pelo ralo. Aí tu vai dizer, cara, olha, isso não pode. Não, mas eu não fiz isso. Poxa, tu tens que dizer pro cara que tu viu ele fazendo isso na câmera. Então, tem muito disso, assim. São coisas que me deixam chateadas. Poxa, né, tem as regras, vocês mesmos criam as regras, porque não somos nós. Né, claro, que não sei se são quando você é contratado por um condomínio inicial, né? Você vai pegar ele do início ao fim. Mas se você já pega um condomínio que já tem algum tempo, já tem convenção, já tem regimento interno, as regras foram feitas pelos moradores. Nós, como síndicos, estamos fazendo cumprir as regras determinadas que eles deixam. Claro que tem regras que com o tempo a gente vai modificando, se adequando com a realidade atual do mercado. Mas geralmente são eles. Então, por que tu vai descumprir uma regra que você fez? Né? Então, é uma questão de bom senso. E a parte administrativa, vocês podem terceirizar isso ou vocês também que têm que estar à frente disso, Kátia? Na verdade, o síndico ele pode fazer, mas opta sempre por contratação de administração, né? De uma administradora de condomínios. Eu escuto muito isso assim, então tu tem uma administradora. Não, eu sou síndica profissional. Eu sou, digamos, né, uma moradora que não mora no prédio. Né? Mas tem a administradora, é bom ter a administradora, mas assim, a administradora não exime o papel do síndico. Quem tem, às vezes, pessoal, não, a administradora tem que prestar contas. Na verdade, não. Legalmente falando, quem tem que prestar contas para os moradores é o síndico, não é a administradora. Né? Quem usa o dinheiro do condomínio, quem faz os orçamentos é o síndico, não é a administradora. A administradora, na verdade, ela é uma fiscalizadora, que seria o papel do conselho do condomínio, né? O fiscal ou consultivo. Então, é a administradora, porque a administradora vai cobrar do síndico. Poxa, tu gastou esse dinheiro, cadê a nota? Né? Ou então, não, como é que vai fazer isso aqui para ratear? Então, a administradora faz meio que esse papel. Ô, Kátia, e atualmente tu consegue atuar em mais de um? Tu faz visitas, tu vai todos os dias, tu vai 3 vezes por semana? Como é que funciona? Então, eu procuro passar quase todos os dias em todos os condomínios. Não é fácil, não. E são quantos? Gente, são 15 condomínios. Meu não é fácil, Deus. não é fácil você passar todos os dias. Claro que tem dias que eu não consigo, mas assim, se tem zeladora 20, né, durante o dia eu ligo para a zeladora, eu não vou conseguir passar aí hoje, mas amanhã eu tô aí. Então, tipo, o que eu não consegui passar hoje é o primeiro que eu vou passar amanhã, né? Mas é questão de organização, assim. Eu sou muito metódica, assim. Tipo, eu organizo a agenda da semana. Então, essa semana eu estou agendando da semana que vem. Procuro sempre deixar umas brechas, porque a gente sabe que emergências e coisas podem acontecer. Né? A gente cuida para que não aconteça nada, mas às vezes pode ocorrer. E por mais que não consiga passar todos os dias, tem que estar sempre alerta, né? Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que tu precise ir pro local, né? É verdade. Então, é sempre ligada. E, Kátia, me fala uma coisa. Como que eu sei que o meu condomínio ele precisa de um síndico profissional? Estou ali no orgânico, não estou contente. Quais características eu tenho que prestar atenção para saber que não, eu preciso de um síndico profissional no meu condomínio? Quando há muito conflito, tá? Conflito no sentido assim, claro, né, de moradores, mas principalmente assim, na questão de conflitos econômicos, tá? Porque, né, tu é síndica, tu foi síndica durante tempo, aí tu não paga tua taxa de condomínio, ou então tu recebe um salário, aí começa a ter várias reclamações dos outros condôminos por partes de tipo, não, o síndico tá passando a mão no dinheiro, porque esse condomínio tá muito caro, não, vamos contratar um profissional. Tem muito disso. E eu sempre, assim, quando alguém me pergunta, Kátia, por que eu tenho que te contratar? Eu sempre digo, cara, eu moro em condomínio, então eu sei quanto dói pagar o valor do condomínio, porque eu também, né? Então, eu trato o dinheiro da pessoa como ele fosse meu. Então, eu nunca vou cuidar, né? Vou gastar o mínimo possível. E quem trabalha comigo sabe que eu sou bem casquinha. Então, comigo não é fácil arrancar dinheiro, né? Então, assim, é um cuidado, assim, muito grande. Porque às vezes, não, tem que fazer. Não, a gente que é profissional, a gente tem, teoricamente, tempo, né? Então, a gente vai lá, a gente olha,
Olha lá, e Analisa, como eu comentei antes, a gente estava no intervalo, né? Poxa, eu li uma apólice de seguro, eu tive 17 apólices para ler. Você E leu todas? Eu li todas elas. Quando eu tinha dúvida, eu ligava para, né, perguntava para a seguradora, corretora. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. E como que surgiu essa vontade de ingressar nessa profissão? Tu disse que mora em condomínio, né? Sempre morou? Sempre morei em condomínio há muitos anos. Mas é porque, assim, eu já venho de um longo caminho, né? Eu já trabalhei em imobiliária. Então, eu digo que foi um processo. Eu passei por várias etapas para chegar na profissional que eu sou hoje como síndica. Então, eu trabalhei numa imobiliária fazendo conhecimento de mercado, do que é um imóvel, de como vender o imóvel, enfim. Depois, como eu sou formada em jornalismo, eu fiz pós em gestão de pessoas, o cuidado de você lidar com pessoas. Aí eu fui trabalhar em uma administradora de condomínios, fazendo a parte de RH, contratando e demitindo funcionário para condomínios, zeladora, faxineira, guarda, né? Então, o contato foi... E eu gosto muito. Sabe? Eu gosto dessa coisa de estar indo no prédio, de conversando com as pessoas, eu gosto bastante, assim. E por último, depois eu fui para a parte financeira, que daí é entender de uma financeira de um condomínio, né, de onde que fazer, do que gastar, de qual a importância, de como calcular. E agora tá aí já há 5 anos e duvido que imaginou que estaria gestorando 15 condomínios de uma vez só, né? De uma vez só. Kátia, a gente agradece pela tua presença, pela tua participação. Iremos chamar com certeza, sempre bom ter alguém que tenha conhecimento para compartilhar com os nossos telespectadores nessa área que é tão importante e que tem tantos assuntos para explorar, né? Muito obrigada, tá, Kátia? Eu que agradeço. E o Chama o Síndico dessa noite termina por aqui e nós agradecemos a presença dos nossos entrevistados e também dos nossos telespectadores. Lembrando que esse programa ele tem o oferecimento da Comercial Uno, Essencial Administradora Condominial, Unisíndicos e Digito Sul. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos. Essencial. Gestão condominial. Há mais de uma década zelando pelo seu condomínio. Unisíndicos. Modelo de trabalho diferenciado. Profissionalismo e segurança para seu condomínio. RGR Decor, películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia.